Eu quero falar sobre o rigor no início do discipulado, isto é, ouro. A Bíblia fala muito de ouro. Naquela época, desde o início da escrita da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por um período de cerca de 1.500 anos, mas desde o início, o ouro já era uma espécie de moeda. Não havia moeda, não havia dinheiro, sistema monetário, mas o ouro era reconhecido em todo lugar, tinha valor, as pessoas gostavam e usavam o ouro nas trocas, no comércio. E a Bíblia não dá muita importância ao ouro como moeda de comércio, mas valoriza o ouro no simbolismo espiritual. E naquela época da antiga aliança, mesmo na época patriarcal, quem queria dar alguma coisa boa, de valor para Deus, dava algum objeto de ouro. Isto era uma expressão de amor e reconhecimento a Deus, dar ouro. Quando Jesus recebeu aqueles presentes dos magos, os presentes eram ouro, incenso e mirra. Incenso e mirra gerando cheiros. O incenso com um cheiro dele natural, queimado também dá um cheiro agradável, e a mirra é um perfume. Mas o ouro estava ali presente como um simbolismo de coisa importante. Na verdade, aquele ouro foi utilizado pelo José e Maria para pagar despesas lá no Egito, para onde eles fugiram do rei Herodes. O ouro sempre teve o seu valor na história. Ultimamente era o lastro, a base que dava credibilidade à moeda de um país. O ouro era o lastro, e então o país emitia papel moeda com lastro, com base naquele ouro que possuía. E recentemente tudo mudou, mas durante praticamente toda a história da humanidade o ouro tinha o seu valor. Deus também reconhece o simbolismo do ouro. Quando revelou a Nabucodonosor aquela imagem, aquela estátua que representava a humanidade em toda a sua história, a cabeça era de ouro. Deus queria valorizar a cabeça. E assim por diante, os reis valorizavam o ouro, mas Deus também. O templo de Salomão, o templo que o Salomão construiu, mas o modelo, o projeto, a planta, isso foi dado por Deus em revelação a Davi. O Salomão encheu aquele templo de ouro. Era uma maneira de dizer para Deus que estava valorizando aquilo que eles estavam fazendo. De uma forma semelhante, a pessoa que diz que ama a Deus, mas não dá nada para Deus, esse amor dessa pessoa é colocado em xeque, em dúvida. Como é que eu amo a Deus e não vou dar nada para Ele? Nenhuma oferta, dízimo. Além do dízimo, oferta que demonstre amor. A gente tem que demonstrar amor dando. E o ouro significa um valor daquilo que a gente dá para Deus. O que você dá é pedra, pau, madeira, resto de folha, galho de árvore, ou você dá algo que custe alguma coisa para Deus. O que nós damos a Deus, de certa forma, mostra o que nós temos no coração. Uma pessoa que dá só o dízimo, não dá nada mais além do dízimo, o pensamento dela é esse, ela quer ser certinha, não quer ficar devendo, mas ela não vai além. Por que ela não vai além? Coragem, fé e amor para ir além. Quando a gente não dá nada para Deus,
é para se desconfiar do nosso amor. Deus nos avalia de acordo com o que nós damos. O ouro sempre foi, então, uma medida material. À luz do Novo Testamento, não tem muito sentido mais ouro ficar enfeitando paredes do templo de ouro. Nem templo é tão importante e botar ouro no templo também não vai fazer muita diferença, praticamente nenhuma, para Deus. Mas o ouro pode ser utilizado para evangelização, missões, ajudar alguém e socorrer necessitados. O ouro pode ser utilizado. O bom é que a gente retire esse ouro lá do banco, do nosso bolso, do cofre da nossa casa e a gente gaste. O Salomão entendeu isso. Eu acredito que o livro de Eclesiastes foi escrito um pouco mais adiante, na maturidade de Salomão, e ele diz lá no capítulo 11, um conselho que eu dou: pegue todo o seu ouro na linguagem dele, lance até o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7 e com 8, porque não sabes o que será depois. Dar é uma expressão de amor a Deus. E o que você dá simboliza o amor que você tem. Você dá a sobra do seu dinheiro, você dá só aquele restinho, você dá só por obrigação de dar. Não, se você dá com amor e você dá ouro, algo que é valioso, que custe para você alguma coisa, Deus vai receber isto dessa maneira, avaliando o quanto isso representa para você. Nós vamos entendendo isso. E eu sempre fiquei, a minha vida inteira, assim, pensativo a respeito da preocupação de Salomão de revestir o templo todo de ouro por dentro. Porque o ouro era para Deus, não era para o lado de fora. A única coisa de valor vistosa que se via eram as colunas, que eram de bronze polido. Claro que depois o bronze se escureceu, e a Bíblia não menciona que havia pessoas para subir em escada e ficar polindo a coluna de bronze. Ela deve ter perdido aquele brilho, aquela beleza do brilho. Mas era a única coisa assim visível do lado de fora que podia brilhar. E no mais eram pedras, mas por dentro havia um revestimento de cedro, que tipifica a humanidade, e revestindo o cedro, todo o templo era revestido de ouro, que fala da divindade. Salomão gastou ali muito ouro só para revestir o salão lá, o Santo dos Santos, gastou 20 toneladas de ouro. Mas ele tinha ouro sobrando e aparentemente nem usou o que Davi tinha consagrado. Salomão estava com riqueza muito grande na nação e ele usou daquela riqueza para demonstrar a Deus o quanto ele e o povo de Israel valorizavam a Deus. O triste é que depois ele deve ter gastado muito mais ouro ainda para construir o palácio dele, para satisfazer as vaidades dele, enfim, ele se embrenhou por outros caminhos. Mas aquele ouro todo do templo, 5 anos depois da morte de Salomão, foi retirado, quando o Egito invadiu Israel e levou embora todo aquele ouro do templo. Deus permitiu que os egípcios entrassem lá no templo, não fossem mortos por profanarem o templo, e levaram aquele ouro todo. Então o ouro não serviu para eles, mas talvez nem para Deus mais tarde, porque Deus abandonou o ouro do tabernáculo e deixou ser levado.
o ouro do templo. Mas inicialmente a dedicação a Deus aquele ouro representou, teve o seu valor e Deus aceitou, tanto é que ele respondeu com fogo do céu. Deus aceitou. Aquele ouro representava o melhor que as pessoas tinham que dar. Bom, no nosso relacionamento, nós devemos dar ouro. O que significa isto? O que temos de melhor. Quando começamos a discipular alguém, evangelizar, nós damos o que temos de melhor, damos atenção, tempo, dedicação, amor, e nós devemos ser rigorosos também. Nós devemos ser rigorosos para com o discípulo, ensinando que as coisas de Deus são importantíssimas. Por exemplo, logo no início da caminhada cristã, a gente ensina para o discípulo que os cultos são muito importantes, são um mandamento de Deus dar culto a Ele, e que não se chega atrasado num culto. Você tem que estar desde o início com atenção voltada para Deus, com reverência, desde o início do culto. Mas isso se aprende no início. Depois que ficou crente velho, já não aprende mais. O crente velho não tem respeito. Chega a qualquer hora, não vai ao culto, chega de qualquer jeito, vai conversar, chega, ainda fica cumprimentando e conversando com as pessoas no templo. Ele não tem respeito a Deus, não tem a reverência, porque ele não foi ensinado no início, e depois não se corrige mais. Não se corrige mais. Mas como é bonito ver uma pessoa quebrantada, reverente, temente a Deus, que está ali desde o início do culto, com sede de Deus, buscando a Deus. Deus valoriza isto, Deus sabe reconhecer, mas isso tem que ser ensinado, ninguém aprende. Para Deus é o melhor, não se falha na leitura da Bíblia. Todos os dias a gente ora, os dízimos a gente separa com amor e dedicação. Os cultos a gente não falta e chega cedo para estar desde o início lá. Isso é ouro. Tem que ser ensinado para o novo que as coisas de Deus são assim valiosas, importantíssimas, e não é de qualquer jeito que a gente serve a Deus. Aliás, de qualquer jeito não vai servir a Deus. A pessoa vai servir aos seus interesses. Vai à igreja quando quer, quando pode, quando não chove, quando não tem outros problemas, quando não tem outros interesses e trabalhos, quando não tem parente visitando em casa. A pessoa vai dar para Deus a sobra. O que Deus vai pensar do seu coração? Nós temos que ensinar desde cedo para as pessoas que para Deus tem que se dar o melhor, mas isso tem que entrar no nosso coração desde o início da nossa caminhada cristã. Isso é algo pelo que Deus vai nos avaliar. O que você acha que Deus vai pensar de um crente velho que vai à reunião quando quer, não tem compromisso, chega a qualquer hora, nunca chega no início, quando chega ainda fica batendo papo, conversando, cumprimentando as pessoas? Que culto, que adoração, que louvor verdadeiro ele vai dar para Deus. O que Deus pensa de uma pessoa assim? Isso tem que ser ensinado desde o início. Ler a Bíblia, valorizar a Bíblia. Nós ensinamos. O novo tem que aprender, vai ler todos os dias, vai valorizar a sua Bíblia, pesquisar, anotar, guardar, prestar atenção, perguntar aquilo que não entende. Ele vai ter amor à palavra de Deus. Isso tem que ser ensinado desde o início. Isso é o ouro. Mas o que acontece hoje? A pessoa vai para a igreja, é largada lá nas reuniões da igreja, ninguém diz critérios e valores e significados para a pessoa, ela vai assistindo reunião e todos acham que por assistir reunião em algum momento a pessoa vai aprender, vai crescer. Reunião não discipula ninguém.
A reunião não muda a vida de ninguém, não. A pessoa precisa de atenção especial e orientação que deve ser dada com valor desde o início da caminhada cristã. Nós temos que ser rigorosos. Meu irmão, muito bem, você está querendo deixar o pecado e entregar sua vida para Jesus. Saiba que Deus é Deus e você vai estar servindo ao Rei dos Reis. Você está disposto, vai se render para que Jesus seja Senhor na sua vida? Então tome essa decisão e eu vou ajudar você a entender como aplicar em todas as áreas da sua vida esse conceito. Jesus é Senhor da sua vida. Isso tem que ser ensinado desde o início. Isso é ouro. Você aprendeu? Se não aprendeu, ensine para outro. Você tem feito isto e você tem se dedicado a Deus assim, com essa qualidade de amor e dedicação? Como Deus está vendo a sua devoção a Ele e o seu culto a Ele? Pense nisto.